Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Um texto bem conhecido, mas que eu quero então levar os irmãos a pensarem um pouquinho, a meditarem um pouquinho nesse texto. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 14, aliás, 16 em diante. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 16 em diante. Diz assim: Então Obadias dirigiu-se a Acabe, e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. E quando viu Elias, disse-lhes: É você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. E Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. E disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. E eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. E então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. E então todo o povo disse: O que você disse é bom. E Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-o no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. E então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. E ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precisa de ser despertado. Então puseram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. E passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. E então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Até aqui por enquanto. Depois, mais frente, nós vamos ler até o final, até o versículo 30. Mas eu quero falar com os irmãos hoje sobre restauração. Restauração, né? Como Elias colocou aqui no versículo 30, ele falou: E Elias reparou o altar do Senhor. Então eu lanço para os irmãos hoje uma pergunta, e cada um vai responder para si. Cada um vai responder olhando para o seu interior. Eu costumo te dizer, né? Olhando para o espelho. Né? Você vai ver a sua imagem no espelho.
E você faz a pergunta: como está o seu altar? O altar da sua vida ao Senhor. Como está o altar? Será que não há necessidade de nós, de repente, pararmos um pouquinho e restaurarmos esse nosso altar? Será que algum aspecto da nossa vida não está danificado, está então fazendo que o nosso altar, ele não está perfeito, ele não está agradável, até ele não está capacitado a receber uma resposta de Deus? Tem alguma coisa, nesse nosso altar, alguma coisa que onde nós estamos dando legalidade ao Satanás para agir na nossa vida, para agir no nosso lar, para agir no nosso emprego, enfim, em toda a esfera da nossa vida? Será que alguma coisa que nós estamos fazendo, nós estamos dando então essa legalidade, essa permissão para que Satanás haja? A palavra de Deus diz lá em 1 João, que se nós fizermos a vontade de Deus e andarmos, servimos ao Senhor e formos do Senhor e termos a nossa vida realmente no altar do Senhor, a palavra lá diz o seguinte, que Satanás não toca. Se nós estivermos vivendo de acordo com a palavra do Senhor, Satanás não vai tocar, não toca. Então, eu lanço então para vocês esta pergunta. E quando nós falamos de restauração, o que está implícito nessa palavra restauração? Está implícito o quê? Reforma, conserto. Há irmãs, muitas vezes, irmãos que gostam de trabalhar, pegar uma coisa velha, já machucada, etc e tal, e restaurar. Ontem eu estava conversando aqui com o nosso mecânico aqui do lado, aqui, irmão aqui, e ele falou assim, olha, eu gosto de restaurar carros velhos. Não é carros batidos, mas carros velhos. E ele estava então ali com uma porta totalmente enferrujada, totalmente feia, e estava ali trabalhando para restaurar aquela flor, aquela porta. Então, quando se fala de restauração, se fala de reforma, se fala de conserto, se fala de uma coisa que está ali que ninguém dá nada, para algo que de repente pega um valor, e as pessoas que gostam desse tipo de, pagam um dinheiro muito, muito alto para ter então aquele objeto que foi restaurado. Verdade ou não? Então, como está o nosso altar? Será que não está precisando de uma restauração? Irmãos, por que eu li o capítulo 18, então, o comecinho da história aqui desse caso de Elias ali, os profetas? Irmãos, porque, em primeiro lugar, que eu quero colocar para os irmãos, que para nós fazermos a nossa restauração, uma reforma no nosso altar, irmãos, nós precisamos primeiro ter coragem para restaurar a comunhão perdida. Irmãos, às vezes nós temos que ter então coragem para olhar para nós e para ver que realmente alguma coisa na nossa vida não está bem. Alguma coisa na nossa vida precisa ser restaurada, precisa ser reformada, precisa ser consertada, e para isso nós precisamos ter coragem para admitir isso. Porque muitas vezes nós não admitimos que estamos errados, ou que erramos, ou que em alguma área da nossa vida há uma necessidade de um conserto. Nós muitas vezes achamos que está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem. Então, no versículo 17, aí nós encontramos Elias, porque ele vai ali, então, conforme no versículo 30, fala que ele restaurou, Ele restaurou o altar. Então, nós vemos aqui uma atitude de Elias, de uma atitude de coragem, lá no versículo 17. O que ele diz aí no versículo 17? Olha só, quando viu Elias, disse-lhe, quando Acabe, viu Elias, disse assim, é você mesmo o perturbador de Israel? Elias respondeu, olha, eu não tenho perturbado Israel, mas você, rei, seus pais, vocês têm. Coragem. Alguém está o quê? Confrontando o rei. Começa então a mostrar ali, olha,
o que estava acontecendo com o povo de Israel? A comunhão, o povo estava se desviando. O povo estava indo para a adoração, né, de Baal. A comunhão que o povo tinha com Deus estava se perdendo. Então era preciso ter coragem para assumir essa posição. Assumir essa posição. Olha, eu realmente estou fora. Estou fora. Se nós olharmos lá para o livro de Atos, quando Pedro faz aquela pregação, no final da pregação, as pessoas dizem assim: olha, o que é necessário que nós façamos para ser salvo? Pedro respondeu: olha, arrependei-vos. Ou seja, olhe para vocês mesmos. Diante daquilo que foi exposto, diante daquilo que foi pregado, olhe para vocês mesmos. Essa palavra confrontou vocês. É isso que Pedro estava dizendo. Vocês ouviram a palavra, vocês ouviram a mensagem. Essa mensagem confrontou. Essa mensagem levou vocês realmente a pararem e olharem para vocês. Irmão, precisa ter coragem. É coragem. Depois ali, irmãos, uma outra coisa que nós precisamos entender também, para quando nós precisamos ter coragem e precisamos saber de que lado nós estamos. Qual era o lado aqui de Elias? Ele estava do lado de Deus. Nós precisamos estar do lado certo, irmãos. Quando ele faz então o desafio para ali os profetas de Baal, Elias sabia onde ele estava pisando. Elias sabia o que ele estava fazendo. Elias sabia quem estava com ele. Por isso que ele pôde desafiar. Ele pôde desafiar, lançar esse desafio. Olha, vocês são 450. Vocês vão pegar aí um altar, vocês vão então montar esse altar, etc e tal, vão colocar o novilho, e depois vocês vão clamar ao seu Deus. Vocês não coloquem fogo, vocês vão clamar ao seu Deus. E se esse Deus, se Baal responder, ele é Deus. Nós precisamos saber de que lado nós estamos para restaurar o nosso lar, o nosso altar. Irmãos, no versículo 27 até o 40, nós vamos começar a ler daqui a pouquinho. A restauração depende do clamor. A restauração depende do clamor. Ela depende do nosso clamor. Ela depende da nossa oração. Elias, sabia disso. Olha, tudo bem, vocês estão aí com o altar prontinho aí, clame. E a Bíblia fala que eles clamaram o dia inteiro, que eles se autoflagelaram o dia inteiro e não houve resposta. E nem haveria, amém, irmãos? Aí chega uma hora e fala, Elias fala, para um pouquinho, tá bom. Vocês fizeram tudo, chamaram, clamaram, gritaram, dançaram, fizeram um monte de coisa e não houve resposta. Eu fico imaginando, agora, deixa comigo agora. Deixa comigo. Deixa comigo. Irmãos, e a primeira coisa que, agora ali no versículo 30, a primeira coisa que Elias falou, depois, então Elias, onde não tinha mais atenção nenhuma lá por parte de Baal. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias orou. Amém? É isso que está escrito? Não? Não, né? A Bíblia fala que Elias reparou o altar. Eu creio, irmãos, eu fico imaginando ali, né, porque no começo tinha 2 altares, eu penso nisso, tinha 2 altares, mas o clamor dos profetas de Baal foi tão grande, né, aquelas danças, que de repente o altar de Elias também quebrou. Quebraram o altar de Elias. Então a primeira coisa, quando Elias falou, venha, aproxime-se de mim. Aproxime-se de mim. E a primeira coisa que ele faz, o Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas.
Elias não orou sem antes restaurar o altar do Senhor. Nós, quantas vezes, às vezes, nós oramos a Deus, oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, né? Irmãos, e não há resposta. Será que o altar não está precisando ser restaurado? Será que o nosso altar não está precisando ser restaurado? Elias não orou sem antes restaurar o altar do Senhor. Irmãos, quando nós falamos de restauração, porque diz aqui, olha, versículo 31 agora. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. O que Elias começou a fazer? Ele começou a fazer o quê? Começou a edificar um altar. Edificação, nós vamos ver então nesse processo que foi necessário que uma edificação. Espiritualmente falando, irmãos, significa ter um crescimento ou ter um amadurecimento de tal forma que vamos nos aperfeiçoando nas práticas que irão nos aproximar de uma comunhão maior com o Senhor. Irmãos, com esse texto nós aprendemos que Deus não aceita qualquer coisa. Ele não aceita qualquer coisa. É para Deus mesmo? Tá bom. É para Deus mesmo? O Senhor vê o coração. Quando a gente ouve essa frase, o Senhor vê o coração. O meu coração Deus sabe. Não. Nós temos, irmãos, que buscar, que fazer então essa edificação. Nós temos que construir, nós temos que erguer, irmãos, para que nós possamos estar o quê? Cada vez nos aperfeiçoando na prática de nos aproximarmos de mais comunhão com o Senhor. Eu tenho que fazer isso com excelência. Eu não sou perfeito, não somos perfeitos. Mas a Bíblia nos leva a buscar mais e mais, a nos aperfeiçoar cada vez mais. A vereda do justo é como a luz da aurora, lá em Provérbios, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, cada dia nós vamos brilhar mais, vai sendo aperfeiçoada a nossa comunhão com Deus também. Ela precisa ser aperfeiçoada, nós não podemos parar. Porque se nós paramos, outras pessoas vão andar, vão passar na nossa frente. Vida cristã, irmãos, superficial quando a gente para. Às vezes as nossas igrejas, elas estão cheias de crentes, crentes ainda meninos. Não estou falando de salvação, estou falando de crentes meninos. Débeis na fé, espiritualmente débeis. Muitas vezes, atitudes carnais, fracos. Muitas vezes não estão com a sua vida edificada na palavra e nem na sua oração não oram. Não leem a Bíblia, não leem a palavra, não meditam. Não tem o momento onde você vai estar então construindo, fazendo o seu altar. Você tem que construir. Aqui ele fala que Elias reparou e pegou 12 pedras, simbolizando ali cada tribo do Israel. Mas ele começou a colocar uma pedra após outra. Ele não colocou tudo de uma vez. É um dia a dia que nós vamos estar nos aproximando de Deus. Nós vamos estar então refazendo, construindo o nosso altar. É cada dia. Não é de uma vez só. É pedra por pedra. Amém, irmãos? É pedra por pedra. Ninguém edifica a sua vida espiritual sem a palavra de Deus, sem a oração, sem a comunhão, sem a igreja. Há muitas pessoas que estão aí tentando construir o seu altar, irmãos, mas não gostam, não vêm à casa do Senhor. Qualquer coisa o segura em casa. Muitos de vez em quando vão à casa do Senhor, irmãos, não existe comunhão, não existe crescimento, não existe edificação. A palavra de Deus nos adverte, olha, não deixe a sua congregação, não deixe.
Ainda mais que vai o quê? Aproximando o dia. Não deixe, né? Irmãos, não há condição de nós edificarmos, de começarmos a construir sem isso, sem palavras, sem oração, sem comunhão, sem igreja. São aspectos fundamentais e práticas indispensáveis para a edificação espiritual de qualquer crente. Não sei, os irmãos, você que também em casa também, não sei também, qual o peso na sua vida quando você deixa de vir à casa do Senhor por qualquer motivo. Irmãos, eu sei o peso que isso traz para mim. É por isso, né? Não falar mais, não é pastor, não. Quando eu não era pastor, também dificilmente eu faltava nos cultos, dificilmente. Quando eu tive conhecimento da importância de estar na casa do Senhor, irmãos, eu não faltava mais. Eu não faltava mais. Porque, irmãos, havia o que? Eu sabia do que eu estaria ganhando e tinha ganhado, né? Ganhava quando eu estava na casa do Senhor, junto com os meus irmãos, sendo que fortalecidos. Então, a primeira coisa que Elias fez aqui, Elias reparou o altar do Senhor. Ele não orou, ele ia orar, ele iria clamar, mas primeiramente, ele restaurou o altar. Uma outra coisa que ele fez, irmãos, que chama atenção aqui, que muitas vezes nós hoje as pessoas não gostam muito. Versículo 33, o que ele fez no versículo 33? Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. 33 agora. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaço e o pôs sobre a lenha. E então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Irmãos, versículo 32 e 33 nos mostra, né? O 30, restauração, né? O 33 especificamente, irmãos, sacrifício. Sacrifício. Sacrifício vem da palavra, né, hebraica, korban, que traz a ideia de aproximar, de trazer algo à presença de Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos que nós devemos o quê? Prestar um culto racional, trazendo a nossa vida, né? Apresentando ao Senhor a nossa vida no altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Sacrifício. Então, eu lanço uma pergunta: qual o sacrifício que eu tenho feito para estar na casa do Senhor? Qual o sacrifício que eu tenho feito para ter um momento de comunhão com o Senhor? Qual o sacrifício que eu tenho feito para ter, então, um momento ali na igreja? Sacrifício. Irmãos, no contexto religioso dos judeus, sacrifício era a realização de determinadas ações religiosas e rituais com a função de mostrar ao Senhor a dedicação e o amor por Ele, além do arrependimento pelos pecados que eram cometidos. Então, quando o judeu ali, fazia o seu sacrifício, apresentava o seu sacrifício ao Senhor, era um sinal de dedicação e de amor a Ele. E outras vezes, de arrependimento pelos pecados que eram cometidos. Irmãos, nós precisamos entender. Às vezes a gente, nós hoje, no Brasil, nós podemos ir à casa do Senhor qualquer dia. Podemos sair daqui, ir para uma praça e pegar a Bíblia e pregar. Podemos aqui, bater de casa em casa, fazer isso. As pessoas vão entender ou não vão entender, é outro problema. Mas você pode fazer isso. Não há, irmãos, não está exigindo de nós, entre aspas, sacrifício. Eu creio que todos os irmãos aqui, a grande maioria aqui, se não todos, quase todos, irmãos, pegaram o seu carro em casa e vieram para a casa do Senhor, amém? Alguém pegou ônibus? Alguém pegou chuva?
Alguém veio a pé? Fora a Edna. Daqui pertinho mesmo. O Bueno também veio, né? O Bueno e a Paula veio, né? Irmãos, olha a facilidade que nós temos. Olha a facilidade que nós temos. Nem para ir à casa do Senhor nós gastamos aí energia, pegamos o carro. Irmãos, não há. Nós precisamos entender que o Senhor quer sacrifício de nós. Mas que sacrifício que é esse? Que sacrifício que é esse? É trazer na nossa vida algo ou coisas que agradem a Ele. E que nós possamos demonstrar o nosso amor para com o Senhor. Irmãos, e o estar na igreja, o estar tendo comunhão com Ele, intimidade com o Senhor, nós estamos demonstrando que nós o amamos, que o Senhor é a razão do nosso viver. Tem até aquela música, és tu única razão da minha adoração, ó Senhor. Irmãos, é isto. Sacrifício. Elias colocou aqui, olha, pediu lá, né, colocou os novilhos e pediu o quê? Que eles cavassem ali um sacrifício. E qual era o sacrifício aqui maior para eles? Eles estavam sem água, não havia chuva, 3 anos. Então a água era uma coisa muito importante para eles. A água era uma coisa muito importante, vital para eles, eles estavam sem chuva. Animais estavam morrendo, pessoas morrendo. O que Elias fez? Disse assim, olha, joguem, enche esses vasos de água. Irmãos, vamos pensar um pouquinho, Quando Elias deu essa ordem ali para as pessoas, o que eles pensaram? Olha quanta água está sendo jogada fora. Eles deram algo que para eles naquele momento era precioso. Algo que era precioso. Foi uma atitude que era agradável a Deus. As nossas atitudes são agradáveis a Deus. Então, o dar aquela água, o derramar aquela água nas valetas, irmãos, eles estavam demonstrando o quê? Olha, estou dando o que eu tenho de melhor. O que me é mais precioso. O que é mais precioso? Quando Deus pede para Abraão, seu filho Isaque, oferecido em holocausto, os irmãos sabem muito bem da história. Era algo precioso para Abraão. É algo precioso. Mas Abraão então os irmãos começam a imaginar um pouquinho ali caminhando, Elias e Isaque, e ali o servo dele, caminhando, de repente Isaque fala, pai, vamos ofertar ao Senhor, aqui está a lenha, aqui está isso, aqui está aquilo, mas cadê o cordeiro? Qual o coração de um pai? Como é que estaria o coração do pai dele? Os irmãos que têm filhos, qual é o coração? Qual é o coração? Irmão, nós temos que aprender a dar o nosso melhor, muitas vezes aquilo que nos é precioso. Que nos é precioso. Irmãos, com essa ação, com essa atitude de jogar então a água ali, nós vemos, irmãos, que Deus se agrada de atitudes que possamos tomar para demonstrar o nosso amor. Quando aquela mulher está diante de Jesus, pedindo que ele curasse então a sua filha, e ela ficou insistindo, aí no finalzinho o Senhor disse assim, olha, nunca vi tamanha fé. Chamou a atenção de Jesus, olha, nunca vi. Será que nós temos chamado a atenção do Senhor na restauração do nosso altar? Nós temos feito alguma coisa na restauração do nosso altar que está chamando a atenção do Senhor? Quando Satanás então vai até Deus, se apresenta diante do Senhor, e Deus então fala, olha Satanás, vocês viram? Meu servo Jó, homem temente a Deus. Algo que Jó fazia que chamava a atenção de Deus. Chamava a atenção de Deus.
Atitudes. Estamos enganados com a ideia do Evangelho da Graça. Não é necessário fazer nada ou melhor, porque no fundo esperamos que Deus sempre irá quebrar o nosso galho. O Senhor é amor. O Senhor é amor. O Senhor nos ama. E as pessoas pensam então, né? As pessoas que estão nesse pensamento não exigem deles nenhum tipo de sacrifício. Queremos vencer, irmãos, desafios. Queremos almejar coisas difíceis. Queremos almejar situações maiores que as nossas possibilidades. O segredo é sacrifício. Quando alguém quer, então, né, realmente alcançar um objetivo na sua formação, de instrução, faculdade, a gente vê quantas pessoas, aí, quantos jovens se sacrificando. Muitas vezes deixando aí, às vezes, os prazeres aí, os momentos de distração, que estão lá estudando, estão se sacrificando, porque tem em vista também algo maior. Aí de repente, o Senhor olha para aquele irmãzinho, eu vou abençoá-la. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, o segredo desse sacrifício é termos atitudes de abnegação em servir a Deus, em tudo que Ele nos convocar. Fazer ao Senhor, né? A Bíblia fala, não cansemos de fazer o bem. A Bíblia diz que o nosso serviço não é em vão no Senhor. Tudo que eu for fazer, tudo que o Senhor quiser de mim, eu vou oferecer o melhor. Irmãos, 1 Coríntios 14, 40. Paulo diz uma coisa, quando eu falei que Elias então começou a colocar a pedra de pedra em pedra, que é uma coisa, não era uma coisa jogada, um montão de pedra, era algo colocado realmente. Por quê, irmãos? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 14, 40, que tudo tinha que ser feito com o quê? Decência e ordem. Irmãos, e uma coisa aqui que às vezes, irmãos, impede muitas vezes a bênção de Deus, irmãos. Uma vida que não esteja em ordem. Uma vida que não esteja em ordem. Como isso, pastor? Irmãos, em muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas. Tem que estar em ordem. Estar em ordem. Não ser uma pessoa enrolada. Não ser uma pessoa, que não cumpre os seus compromissos. Uma pessoa que a pessoa possa, que alguém possa dizer, olha, eu confio, a palavra, ele falou? Então, vamos lá. Irmãos, quantos altares estão destruídos? Porque hoje, irmãos, se você falar que você é evangélico, que você é crente, irmãos, não é sinal de confiança para o comércio aí, não. Não é sinal de confiança, não. Ah, mas eu sou crente, irmãos, antigamente, os irmãos mais antigos aí, eu, por exemplo, irmãos, se você falava que você era evangélico, que você era crente, irmãos, estava feito. Hoje não. Hoje não. Altares, não há ordem na vida das pessoas, mas as coisas de Deus não podem ser feitas sem ordem. Há necessidade de ordem, Lá também, Coríntios 14, 33, onde a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Deus de confusão. Vamos para frente um pouquinho aqui, irmãos. Vamos lá. Versículo 34. Porque era fazer o quê? 3 vezes, ali, jogar as águas ali. Façam-no novamente, disse a ele, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez. Ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez, e a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. E a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. O que eu disse um pouquinho atrás? Que Elias não orou antes de restaurar o altar. Elias não orou antes de restaurar o altar. Olha só, irmãos, estamos clamando a Deus, você tem clamado, eu tenho clamado a Deus por alguma coisa, nós temos que entender que o Senhor quer de nós, quer um altar perfeito,
um altar em ordem. Um altar. Para quê? Para que o poder de Deus, aqui no caso, para que o fogo pudesse cair. Deixa o altar. Irmãos, o altar deve ser restaurado e depois edificado. Sobre o nome do Senhor. Se nós olharmos lá, eu citei Abraão, né? Se nós olharmos lá em Gênesis, né, no Gênesis 22, 9, diz assim: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e o pôs em ordem, a lenha, não foi de qualquer jeito. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Irmãos, eu não sei você, eu sei de mim. Eu não sei de você na sua casa também. Eu não sei. Mas há alguém que sabe. Há alguém que vê todas as coisas. Irmãos, e uma das coisas que nós temos que realmente procurar viver é que o nosso altar esteja em ordem, para que o poder de Deus possa vir sobre nós. Para que a graça do Senhor possa vir sobre nós. Para que haja vitória. Irmãos, quando diz aqui, que a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. E o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel e que sou o teu servo. E que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me ao Senhor, responde-me, para que neste povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Uma coisa que chama aqui para nós encerrarmos. Elias olhou para si, e na sua oração, ele disse: olha, Senhor, olha, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaque, que hoje fique conhecido que é Deus, e que eu sou, e tudo aquilo que eu falei foi porque tu ordenaste. Irmãos, ele se colocou, ele passou na peneira. Eu estou fazendo isso por quê? Olha a minha vida, olha o meu altar, Senhor. Olha o meu altar, Senhor. Tudo que eu fiz, Senhor, eu fiz porque tu mandaste. Eu não acrescentei nada, eu fiz exatamente o que tu mandaste. Aí diz a palavra do Senhor, que 38, que então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, altar restaurado, altar em ordem, o Senhor manifesta o seu poder. E as pessoas que estão ao nosso lado, no nosso contexto, vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Vão reconhecer pela sua vida, vão ver as suas obras, vão ver o seu altar, e vão glorificar ao Senhor em nome de Jesus. E vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, que bênção, querido. Como está o seu altar? Como está o seu altar? Como é que está o meu altar? Irmãos, nós podemos terminar com essas 3 palavras aqui. Que Elias reparou e edificou um altar a Deus. Ou seja, ele consagrou a sua vida ao Senhor. Ele deixou tudo. Ele pegou então o novilho, cortou em pedaços bonitinho, colocou em ordem. Irmãos, isso pode representar para nós as nossas, o que nós temos, o que nós podemos oferecer ao Senhor. Não oferecer de qualquer forma. Irmãos, e a terceira, houve da parte daquele povo obediência.
fizeram, né, por 3 vezes o que o Senhor disse: jogue água na valeta, jogue água sobre o altar, derrame água sobre o altar, derrame água. Embora a água para eles fosse muito importante naquela situação, mas eles foram obedientes ao Senhor. Então, querido, que cada um de nós possa, né, entender isso, irmãos. Nós estamos aqui na igreja, estamos servindo ao Senhor. Você é um servo do Senhor, amém, irmãos? Você tem seu nome escrito no livro da vida, amém? Você tem prazer em servir ao Senhor, amém? Irmão, essa é a melhor coisa, querido, né? Então vamos estar sempre, realmente, procurando sempre restaurando o nosso altar. Você fica velho um pouquinho, você vai lá e restaura, né? Passa uma tintinha, passa uma lixa, etc e tal, né? Vai acertando. Às vezes o dia a dia, muitas vezes nós chegamos cansados, chegamos isso, chegamos aquilo. Irmãos, vamos parar, espera um pouquinho, vou dar um jeitinho. Vou dar um jeitinho. Irmãos, e Deus vai se agradar dessas nossas atitudes em nome de Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos nesse momento. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos procurassem aí no louvor: tudo que eu tenho, tudo que sou, entrego a Ti, Senhor. Não sei como é que sei, mais ou menos isso. Enquanto você está com o seu olho fechado, fazendo então, né, o seu exame. Será que você pode, será que eu posso realmente ter a mesma atitude de Elias, se colocar diante do Senhor? Senhor, estou agindo dessa maneira porque Tu ordenaste, Senhor. Mas Tu vais responder com fogo. Então continue meditando um pouquinho. Nós vamos cantar esse cântico. Me veio agora nessa vontade de cantar, esse desejo de cantar essa música, esse louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Pai. Muito obrigado, Deus. Senhor, Tu que conheces todas as coisas, Tu conheces o meu coração. Tu sabes, Deus, o quanto que eu preciso de Ti, Senhor. E creio, Senhor, que cada irmão também pode dizer isso, Senhor. Que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça. Nós precisamos, Senhor. Deus, que Tu possa, Pai, nos abençoar, Senhor. E que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, apresentar a Ti, Senhor, um altar perfeito, Senhor. Deus, edificado, Senhor, a cada dia, Senhor, colocado pedras a cada dia, Senhor. Senhor, que possamos ter a nossa vida em ordem, Senhor. Senhor, que nós não venhamos em nos contentar, Senhor, em servir a Ti de qualquer maneira, Senhor. Mas que possamos sempre fazer o melhor. Que possamos sempre, Senhor Deus, dar a Ti, Senhor, a Deus, as nossas prioridades, Senhor, as nossas prioridades. Às vezes nós colocamos tantas coisas, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, e queremos ser abençoados, Deus. Deus, tem misericórdia, Senhor. Nos abençoe, Deus, nesse momento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.